Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras do mês de abril. Eu comecei o mês de abril lendo o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Este livro aqui é da editora Nova Fronteira e ele tem 600 páginas, tá aqui a foto do autor, né? Essa aqui é a foto da Araci, a segunda mulher dele, a quem ele dedicou o livro. O Guimarães Rosa, ele viveu apenas 56 anos, ele nasceu em 1908 e morreu em 1967, né? Ele nasceu numa cidadezinha mineira chamada Cordesburgo. Inclusive, quando eu tinha 12 anos, eu fiz aquela excursão de escola para cidades históricas de Minas e fazia parte do roteiro turístico conhecer a cidade de Cordesburgo, porque lá fica uma gruta bastante famosa, a Gruta de Maquiné, e também a casa onde Guimarães Rosa viveu e que acabou virando um museu aí aberto para visitação. Na época não me chamou muito a atenção, eu tinha 12 anos, então eu nem sabia que se tratava de um grande escritor brasileiro, né? Então, mas enfim, acabei conhecendo a casa dele. E assim, o Guimarães Rosa, ele sempre se revelou com uma inteligência absolutamente brilhante, né? Sempre foi muito inteligente e ele tinha muita facilidade e mostrava muito interesse em aprender idiomas, né? E aprendeu vários idiomas, mas não os idiomas assim mais usuais, né? Francês, alemão, tudo isso para ele era fichinha, né? Além de todos estes, a lista é imensa dos idiomas que ele aprendeu, mas ele também aprendeu japonês, árabe, grego, entre outras línguas ali, a lista é um pouco extensa. Bom, e ele com 16 anos ele já ingressou para a faculdade de medicina, né? Ele acabou se formando médico bem jovem, mas ele praticamente não exerceu a carreira médica, né? Ele não se mostrou assim com um grande talento ali para medicina, né? Acabou partindo ali para a área diplomática. E ele foi realmente um dos grandes nomes da nossa literatura. Em 63 ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Era uma coisa que naquela época tinha bastante valor. Inclusive uma curiosidade é que ele sempre, assim, em 63, quando ele foi eleito, ele não quis ir até lá para receber o prêmio, né, para participar daquela cerimônia de recebimento, de agraciamento, porque ele achava que ele realmente ia se emocionar, aquilo ia ser muito impactante para ele, então ele protelou esse momento por 4 anos. Era como se ele estivesse prevendo mais ou menos assim alguma coisa muito impactante, porque ele apenas em 1967 ele finalmente foi receber esse prêmio e o impacto emocional foi tão grande que ele faleceu 3 dias depois. Inclusive nesse ano, o ano que ele morreu, o nome dele estava sendo cotado para o Nobel de Literatura, mas o Nobel é só para escritores vivos, então infelizmente ele morreu antes disso, né? Fico muito curiosa em saber se ele ganharia, né, o primeiro escritor de língua portuguesa aí a ganhar o Nobel. Bom, e a obra dele, eu acho que praticamente toda a obra dele vai sempre retratar ali o sertão brasileiro, né? O homem sertanejo com as suas crenças, né, com as suas superstições. Inclusive ele era uma pessoa de muita fé, né? Ele acreditava, ele tinha várias crenças, acreditava em tudo um pouco, e isso tá bastante presente aqui nesse livro O Grande Sertão Veredas, né? Que acho que é a obra-prima dele. Então, começar a falar do livro. Esse livro ele é de 1956 e era um livro que eu já tinha colocado na cabeça que eu não tinha vontade de ler, porque eu imaginava que seria uma leitura difícil. Porque por algumas vezes eu peguei o livro para folhear na livraria e ele é um livro que causa um estranhamento. A primeira palavra do livro, acho que uma das coisas que me levou a desistir da leitura foi que logo a primeira palavra era uma palavra que eu não conheço, então nonada. Quer dizer, uma palavra que de cara já tive que recorrer ao dicionário, imagina 600 páginas disso.
mas no fim nonada não é uma palavra difícil, né? É uma espécie de aglutinação ou justaposição, não sei como que se chama isso, de não é nada, então ninharia. E ele brinca muito com essa coisa da linguagem, né? A grande dificuldade do livro está justamente em você conseguir se habituar à linguagem, porque ela totalmente cheia de neologismos. Ele brinca com a língua de maneira assim a facilitar até, porque se você pensar um pouco, ele na verdade ele está transformando a língua de uma forma mais coloquial, que é a forma como todo mundo fala, né? Mas isso é feito de uma maneira única, muito poética, e a gente demora realmente a entrar no clima da história. Eu acho que nas primeiras 50 páginas eu estava estranhando um pouco a linguagem, mas depois eu acabei me adaptando e a gente realmente entra de cabeça nesse mundo, e aquilo soa como música pra gente, a maneira de se ler. Eu ouvi dizer que alguns estudiosos indicam que você leia as primeiras 50, 60 páginas deste livro em voz alta, justamente para entrar melhor ali nessa linguagem que é bem diferente, né? Então, e assim, acabei mudando de ideia porque esse livro ele acabou sendo escolhido para ser feita a leitura compartilhada lá no Fórum Literário de Pontos e Vírgulas. Acabou que quase ninguém falou sobre o livro, porque eu acho que realmente é muito difícil você conseguir falar sobre ele. Vou até deixar linkado o vídeo aqui onde a Denise fala sobre ele. A emoção que ela passa é tão grande, e esse livro é um livro que ele emociona, né? Bom, a história ela é bastante simples, né? Ela vai falar sobre, ela é uma história de amor entre Riobaldo e Diadorim. Eles são dois jagunços. O livro vai falar sobre uma espécie de guerra de jagunços, né? Basicamente são dois grupos rivais que por um motivo estão ali se confrontando, né? Então tem um pouco de guerra, tem muito tiroteio, tem vingança, mas a história é basicamente a história de amor. Eu não diria nem uma história de amor, eu diria que é uma história, um encontro de almas ali, né? E o que me chama a atenção nesse livro, apesar da história ser muito simples, é a forma, é uma história assim muito improvável para acontecer naquele ambiente onde ela acontece, né? Ou seja, um ambiente ali, o sertão, um ambiente totalmente inóspito, onde os personagens são, na sua grande maioria, homens extremamente rudes, praticamente isentos de qualquer delicadeza. Mas o curioso é que a delicadeza é o que dá o tom dessa história. É muito difícil você explicar, mas esse contraste acaba ficando muito claro, tá? Esse contraste entre essa aridez total e essa delicadeza ali de sentimentos, né? Outra coisa que me chama atenção, porque assim, a história, ela está sendo contada em primeira pessoa pelo Riobaldo. Então, até uma coisa que se tem que saber é que esse livro ele não tem divisão em capítulos. Acho que talvez seja por isso que muitas pessoas têm medo de ler. Ele é contado de uma tomada só, como se fosse num único capítulo. Mas eu imagino que isso tem uma razão de ser, porque assim, como que é contada a história? O Riobaldo, ele já tá, o livro começa já o Riobaldo velhinho, ele acabou virando um fazendeiro, um agricultor, e ele recebe uma visita aí de um interlocutor qualquer, e é para ele que ele está contando essa história. Então a impressão que se tem é que ele esperou ali a vida toda para contar essa história para alguém, né? Para desentalar da garganta, desentalar do seu coração essa história que traz tanta dor, tanto sofrimento para ele desde sempre, né? Desde que ele praticamente se conhece por menino, e ele
carrega essa dor, essa mágoa, e você não sabe qual a razão, qual o porquê. E é como se ele tivesse esperado a vida inteira para contar essa história. Então ele conta de uma tomada só, que é como se fosse mesmo porque ele já estava esperando para se livrar daquela história, para contar, para desabafar aquela história. Então acho que essa é a razão de ser, da história ser contada de forma ininterrupta. Mas isso realmente não cansa a história. Então as duas coisas que me chamaram a atenção foram essas duas, é o antagonismo entre essa delicadeza com essa aridez, e a dor que o Guimarães consegue mostrar que aquele personagem está sentindo, né? Então é uma história linda. Eu acho que você acaba se acostumando, a linguagem não é difícil, então aquela questão que eu falei dele modificar as palavras por palavras que não existem, você pensa um pouco na origem das palavras, até facilita um pouco. Então, por exemplo, em determinado trecho eles usam a palavra lá parmente, não tinha no dicionário. Então eu fui ver, mente é advérbio de modo, então parmente, quer dizer, eles andavam aos pares. Então você tem que pensar um pouco na maneira como ele forma a palavra, e acaba sendo até divertida a leitura, né? Eu selecionei vários trechos aqui, porque a linguagem, ela é uma das principais características desse livro, é o que chama atenção, então não teve como eu não fazer várias marcações, tá? O livro ele tá todo marcado aqui. Deus é paciência, o contrário é o diabo. Tudo quanto há neste mundo é porque se merece e carece. Então essa coisa do Deus e o diabo era um conflito que o Riobaldo sempre carregou, né? Raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter, porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. Isso aqui eu achei lindo, esse trecho. Naqueles olhos e tanto de Adorim, o verde mudava sempre, como a água de todos os rios em seus lugares ensombrados. Aquele verde arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice querendo me contar coisas que a ideia da gente não dá para se entender. E acho que é por isso que a gente morre. Mas que eu selecionei aqui. O senhor sabe o que silêncio é? É a gente mesmo, demais. Ao meio de uma coisa, eu tinha certeza que de Adorim não ia me mentir. O amor somente para dizer maior verdade. Só tem mais duas, tá? Quem ama é sempre muito escravo, mas não obedece muito de verdade. O Senhor escute meu coração, pegue no meu pulso. O Senhor avista meus cabelos brancos. Viver, não é? É muito perigoso, porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Essa coisa de ele falar que viver é muito perigoso é uma frase que se repete em vários trechos do livro, né? Aí ele vai explicando por quê. Então, 5 estrelas e marcado com aquele coraçãozinho lá de favorito, tá? Até me lembrei da Juliana Brina agora, a Juliana Brina do canal Pintacilgo. O namorado dela é alemão e quando ela se mudou para lá, esse foi um dos livros que ela fez questão de levar. E quando o namorado dela estava aprendendo português, ela deu esse livro para que ele lesse para ajudar ele a aprender o português, né? E eu cheguei à conclusão que a Juliana é uma menina maldosa, né? Porque, tudo bem, ele teve que aprender ali o português normal, o português guimaranhês e depois o português, né? Depois eu acabei assistindo a minissérie, essa minissérie é de 1985, foi roteirizada e adaptada pelo Walter Avancini. É dividida em 4 DVDs de 3 horas e meia cada um, então são 14 horas da minissérie. Eu gostei bastante, a minissérie ela tá muito bem adaptada, o elenco tá muito bom, tem o Tony Ramos vivendo de Adorim, aliás, vivendo o Riobaldo, né?
Tarcísio Meira no papel do grande vilão, que é o Hermógenes, está excelente. E o livro, a minissérie, o Walter Avancini, ele conseguiu, uma coisa que é difícil, transportar um pouco da linguagem do livro para a minissérie. Então eu acho que para quem assiste só a minissérie e não lê o livro, talvez fique um pouco difícil de compreender algumas passagens. Inclusive tem algumas partes da minissérie que são as partes onde ele vai retratar um pouco das superstições, das crenças, dos rituais do sertanejo, e que para quem não leu, aquilo parece até um pouco ficou meio cômico ali, deu um tom meio cômico na minissérie. Mas uma coisa que eu gostei mais na minissérie foi que os personagens secundários, os jagunços, no livro, você não consegue diferenciar um do outro, né? Você não se deu muita característica marcante da personalidade de cada um. E já na minissérie você consegue se apegar a vários dos jagunços, né? Alguns deles estão muito bem, dão até um tom meio divertido à história, né? Eu destaco, por exemplo, o Taumaturgo Ferreira, um dos primeiros papéis dele na televisão, vivendo o jagunço Fafafa. Então gostei muito do papel dele. E acho que é isso. Se você não conhece nada da história, é melhor não ir atrás nem da minissérie, nem do elenco, porque esse livro ele tem uma surpresa, ele é bastante impactante, mas mesmo para mim que já conhecia a história, isso não estragou ali a experiência que foi ler esse livro, que eu acho que só lendo você vai entender o que eu estou falando, e não é uma leitura difícil, tá? É uma leitura que você tem que estar preparada para ela, porque você vai ter um pouco de dificuldade para se adaptar à linguagem, que é uma linguagem totalmente única, né? Então é isso. Quem tiver já lido o livro, deixem aí nos comentários. Contem aí sua experiência com essa leitura, e se quiser deixar suas impressões também lá no fórum, pouca gente falou sobre o livro, pode deixar lá seu comentário ou alguma resenha que tenha feito sobre o livro, que a gente vai gostar ali de enriquecer essa conversa sobre esse grande livro aí que é o Grande Sertão Veredas. É isso, e eu volto depois para continuar falando das minhas leituras de abril. Até mais!